Fala galera, vamos bater um papo hoje a respeito do Renato Portaluppi. Parece que agora foi confirmado que o Atlético Mineiro fez uma, uma oferta para ele. E se Deus quiser, ele vai aceitar e vai sair do Grêmio. Por quê? As razões são sempre as mesmas, mas agora parece que a incompetência dele como técnico veio à tona de uma maneira muito mais forte. Se a gente pensar bem, somente analisando o último jogo do Grêmio, que foi um fiasco contra o São Paulo, o time jogou mais ou menos 20 minutos, jogou bem um pouco. O São Paulo ainda teve mais oportunidades de fazer o gol. E o Grêmio, numa jogada oportunista, teve algumas outras jogadas lá também, mas o Diego Souza salvou e fez o gol. No segundo tempo, volta, o time toma dois gols seguidos, em vários erros coletivos e individuais, e um deles como o goleiro como é que fala? O goleiro do Grêmio, que é o Frangerley, que não pega porcaria nenhuma. É um goleiro muito ruim, para falar a verdade. Mas é um dos goleiros que o Renato resolveu trazer. Então o que acontece? Se ele for pro Atlético Mineiro, vai ser um bom início pra gente, porque o time do Grêmio tem muito a evoluir. O material humano tem, jogadores de excelente qualidade em todas as posições, do sub-17, do sub-19, da transição do Grêmio. São times normalmente que revelam uma quantidade grande de talentos, mas que o Dr. Renato, em Portaluppi, não consegue aproveitá-los de nenhuma maneira. Sempre com as mesmas desculpas, porque precisa lapidar. Vai lapidar o cara até quando ele tiver 40 anos para jogar no time de bingo do Grêmio? É isso que você quer, é isso que o imbecil quer. Então, tipo, dessa maneira, espero que ele vá o mais rápido possível. Se pudesse ir antes da Copa do Brasil, seria bom, porque a gente, com ele ou sem ele, não faz diferença alguma. Ele vivia falando dos 200 milhões, agora ele vai ter em mãos os 200 milhões. E todo mundo vai perceber, vai ver quem o Renato realmente é, como técnico. Ele é incompetente, mediano, não consegue ensinar os jogadores, não consegue formular táticas, não consegue fazer leitura no jogo. Por exemplo, no jogo contra o São Paulo, o que o imbecil fez? Ele tirou um zagueiro para colocar como é que fala, um volante de zagueiro. Tem sentido, você que é torcedor, mesmo que você ama o cara, tem sentido entender isso? Como que um cara tira um zagueiro para colocar um volante no lugar do zagueiro? E depois tira o lateral direito, coloca um meia direita e entende isso? Eu não entendo. Tipo, como que você tira um jogador da posição para improvisar um outro que é pior, que já não é um bom jogador na posição dele, e pior ainda na outra posição que ele foi improvisado? São essas as táticas que o Renato usa. Ou seja, dessa maneira, o que a gente vai fazer com um técnico desse? E outra coisa que deve ser falado também é a falta de profissionalidade do sujeito. Naquelas entrevistas que ele faz, o cara debocha da cara do torcedor gremista. Ele debocha da gente. Sabe? Ele não tem respeito nenhum pelo clube. Não tem respeito nenhum pelo torcedor. Não tem respeito nenhum pelos jornalistas. Fala que vai colocar isso, que vai não colocar aquele, que não vai dar entrevista. Fala que... Ou seja, o cara parece até esqueci a palavra. Mas o cara é um ditador. O Renato é um ditador no time do Grêmio. E na minha opinião, ele é um funcionário como outro qualquer. Se não performa, se não rende, tem que ser cobrado por isso. Se continua a fazer os mesmos erros, o que acontece? Tem que mandar o cara embora. Se você trabalha numa empresa que você tem um requerimento mínimo e você não consegue atingir esse requerimento mínimo, você tem que ir embora. Dá como é que fala? Dá o cargo dele para outros treinadores que vão fazer muito mais do que ele faz. Por exemplo, o técnico do Caxias, que tinha um orçamento de 500 mil por mês, enquanto o Grêmio tem de 12 milhões, por que não faz essa transição? Manda o Renato embora e contrata o técnico do Caxias. Te garanto que ele faria mais, e pelo menos daria mais valor no trabalho que ele tem do que o Renato. Então,
já passou de hora, é hora do Renato ir, que vá com Deus, boa sorte, sim, continua sendo o ídolo do time, é um cara gente boa, fala muito bem, é um cara bacana, tem uma atitude, de certa forma, às vezes é engraçado ver as entrevistas do cara, mas vai fazer isso em outro time, chega do meu, já não aguento mais incompetência, falta de rendimento, arrogância, prepotência e um outro fator que ele sempre fala, que os defeitos, que todas as culpas, que tudo que acontece de errado é sempre com os outros, menos com ele. Ele esqueceu de olhar no espelho e ver que o problema de tudo é ele. Ele que hoje é o problema do Grêmio, ele que hoje que é o atraso ao Grêmio, ele hoje o que contrata os jogadores errados, Robinho, Thiago Neves, Tardelli, Paulo Miranda, David Braz, Vitor Ferraz, Frangerley, ele contrata todos esses jogadores. E aí, agora ele sai, deixa o time na fase de pré-Libertadores, não ganha nenhum título esse ano, não ganhou em 2020, não ganhou em 2019, estou falando de títulos relevantes. Título de campeonato estadual, para mim, é irrelevante. Não ganhou nada. O time que ele ganhou, na verdade, em 2017 e 2016, não foi ele que montou. Foi o Roger que montou, ensinou os jogadores a jogar naquele esquema tático e daquela maneira, e ele só pegou o time e é como se você pega um avião, que nem ele fala muito, pega um avião e coloca e troca de piloto durante o voo. É a única coisa que ele fez. E de lá ele teve algumas ordens aqui e outras ali, que é uma capacidade de gestão de elenco que ele tem, mas no mais, não fez nada demais. Então, que vai para o Atlético Mineiro, que vai fundar o Atlético Mineiro em mais dívidas lá, e que a gente segue com o nosso e tomara que contrate ou o Roger de volta ou o Miguel Ángel Ramírez, que é na verdade o que eu queria ver no meu time. Tá bom? Então até mais, tchau, tchau. Falamos da próxima vez.